Bom dia a todos. Nesse mesmo espírito de louvor, de gratidão a Deus, eu queria iniciar com vocês nessa manhã uma nova série em que pretendemos ao longo dela trabalhar sobre o assunto do Espírito Santo, sobre o tema o Deus que vive em nós. A nossa intenção é que ao longo dessa série nós conheçamos aquilo que o testemunho bíblico traz a nós sobre quem é o Espírito Santo, quem ele é, como ele age, o que ele veio para fazer na nossa vida, como ele determina a forma que um discípulo, que uma discípula de Jesus vive neste mundo. E por isso eu te convido para estar atento e prestarmos atenção muito mais do que em palavras, mas prestarmos atenção na ação desse Espírito entre nós. O Espírito Santo é uma pessoa que age, que vive em nós, dentro de nós, por nosso intermédio, ou seja, no nosso meio. É Ele quem determina a forma como vivemos. Aliás, Ele é a força vital daquele que vive sob o reinado do Senhor. É o Espírito Santo, o Espírito que nos deu a nova vida, a vida que agora temos no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos para esse tema do Espírito Santo, nós precisamos às vezes nos desvencilhar de alguns conceitos prévios que nós temos. E um deles vem de um lado negativo do que às vezes se pensa numa doutrina da Trindade. Conhecemos Deus a partir de uma doutrina de Trindade. Como cristãos, isso é comum para nós, pensarmos em Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E para a nossa mente, do jeito que a nossa mente foi meio que formatada, aquele que veio em terceiro é normalmente o terceiro em importância. Então nós temos o Deus Pai, que é o mais importante, o Filho, que é o importante do meio, e o Espírito, que é o importante em terceiro lugar. Esse é um equívoco muito grande, porque a doutrina da Trindade não quer nos apresentar uma hierarquia de deuses. A doutrina da Trindade fala de um único Deus que é conhecido pelas Escrituras de três formas: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Um não é maior do que o outro, um não é mais importante do que o outro, nós estamos falando de um mesmo e de um único Deus. Mas infelizmente, e normalmente é o que vemos, Espírito Santo é aquele que é tratado em terceiro plano, como se fosse uma presença de Deus, muito mais a partir das imagens, das metáforas bíblicas que conhecemos e que têm o seu valor. Por exemplo, a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como vento, como pomba, como fogo, como presença. Ou seja, metáforas para falar, na verdade, de uma pessoa. E isso tem uma importância grande. Porém, ele não pode ser diminuído dentro dessas metáforas. As metáforas servem para nos explicar a sua ação, quem ele é, e nos falar de formas diversas através das palavras como o Espírito Santo age. Daí que muitas vezes cantamos sobre o Espírito Santo como vento, porque espírito é literalmente vento, traduzido tanto do hebraico quanto do grego. A ideia de ar, de sopro, de fôlego, de vento. Então, isso é uma metáfora importante. Mas é importantíssimo pensarmos no Espírito Santo como a própria pessoa de Deus. O Espírito Santo é Deus, ninguém menos. O Espírito Santo é Deus. E como cristãos que temos o Novo Testamento, participantes da nova aliança em Cristo Jesus, a nossa confissão de fé sobre o Espírito Santo, a partir do que aprendemos no Novo Testamento, é que esse Espírito Santo é o Deus que vive dentro de nós. É o Deus, uma pessoa divina que vive dentro de nós. E para isso, o assunto que queremos tratar hoje, desenvolvido dentro de uma série, é o nosso ponto de partida como cristãos para pensarmos o Espírito Santo, para entendermos como o Espírito Santo deve ser compreendido por nós e, melhor do que compreendido, como o Espírito Santo deve ser experimentado por nós na nossa vivência enquanto cristãos e cristãs. E é por isso que a gente começa falando sobre a promessa do Espírito Santo. Esse vai ser o assunto principal da nossa conversa de hoje, do nosso encontro, onde a gente vai partir de um texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 18.
Te convido a abrir a sua Bíblia, se quiser, em Gálatas capítulo 5, versículo 18, onde nós lemos o seguinte, nas palavras do apóstolo Paulo: mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Eu quero te convidar a orar comigo mais uma vez. Pai querido, nós queremos te dar graças porque podemos abrir a sua palavra, lermos o nosso primeiro texto dessa manhã e já sermos levados a refletir sobre o Senhor, sobre os seus planos, sobre aquilo que o Senhor fez ao longo da história para nos alcançar e, melhor de tudo, Pai, para vir habitar dentro de nós. Sabemos que esse sempre foi o seu plano, Pai, e hoje nós queremos, nesta manhã, recordar esse plano, olhar para a sua palavra e relermos os passos que o Senhor trilhou na história para chegar a encontrar em nós a sua morada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez os teus templos. Obrigado porque o Senhor decidiu habitar em nós. Conduza-nos, Pai, nessa manhã de reflexão, sob a orientação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. O Novo Testamento, principalmente nos textos de Paulo, nos mostra uma continuidade e uma descontinuidade entre antiga aliança e nova aliança. Essa é a forma como o Novo Testamento olha para o Antigo Testamento. Existe uma relação entre aquilo que foi o Antigo Testamento e aquilo que está revelado no Novo Testamento. E essa relação a gente poderia definir dentro dessas duas palavras, uma relação de, em parte, continuidade e, em parte, descontinuidade. A parte da continuidade é porque nós somos agora povo de Deus. Nós todos, e não mais Israel, e não mais uma nação, e não mais aquele povo do Antigo Testamento, mas todos nós. Todos nós, que eu quero dizer, independente do tempo e do espaço. Pessoas de todos os lugares, logo, de todas as culturas, línguas, povos, tribos, nações, de todos os lugares, e pessoas de qualquer que seja o tempo histórico. Desde o tempo em que Jesus Cristo revelou Deus a nós neste mundo, nós passamos a olhar para Deus e a sua relação com esse Deus de uma forma diferente. E a obra de Jesus Cristo vai ser completada na obra do Espírito Santo. O Cristo que morre e ressuscita para nos dar o seu Espírito, para vir morar dentro de nós, fazendo com que nós tenhamos a vida dele, para que ele viva em nós. Então isso é o que forma o povo de Deus agora. Não mais um povo identificado em uma etnia, em uma língua e em uma cultura, mas o Novo Testamento nos mostra o povo de Deus sendo formado a partir de todos os povos, de todos os lugares. O livro de Atos, então, é o livro que vai mostrar para a gente, a partir das suas histórias, essa transição, onde, partindo de Jerusalém, o Evangelho de Jesus Cristo vai alcançar todos os povos. Quer alcançar os confins da terra, quer alcançar todas as línguas, todas as tribos e assim por diante. Nesse sentido, todos nós somos descendência de Abraão pela fé, como Paulo disse várias vezes nos seus textos, nas suas cartas. Isso fez com que todos os que crescem no Senhor se tornassem filhos de Abraão, descendência de Abraão pela fé. E essa é uma maneira de nós entendermos que a igreja é uma continuidade daquilo que foi o plano de Deus no passado. Porque muitas vezes até perguntam isso para mim, né? Como professor em sala de aula, pergunto às vezes, a igreja não é meio que um plano B de Deus? O plano A era Israel, o plano A era o Antigo Testamento, mas não deu certo. Então por que não deu certo? A igreja é meio que um plano B. Já que não deu certo com Israel, vamos tentar com a igreja. Já que não deu certo no passado, então a gente muda o esquema aqui e a gente tenta continuar agora com a igreja. Mas quando a gente olha para o desenvolvimento bíblico, principalmente no que diz respeito à promessa do Espírito Santo, nós vamos descobrir que a igreja sempre foi o plano A. E que para chegar à igreja passava pela história de Israel.
onde toda a presença de Deus na história, dentro do seu povo escolhido, era para que chegasse até o seu filho e a comunidade de discípulos desse filho, onde ele próprio habitaria em pessoa, no Espírito Santo, em nós, dentro de cada um de nós. Somos, portanto, a descendência de Abraão e descendência pela fé. Isso tem uma importância muito grande, porque o apóstolo Paulo sempre se refere a Abraão como o pai da fé. Aquele Abraão que viveu de uma promessa e não viveu da lei, como nós vamos ver aqui hoje, e esse próprio texto de Gálatas já mostra essa divisão para nós. Esse povo no passado era conduzido pela lei, agora esse povo é conduzido pelo Espírito de Deus que vive dentro dele, vive em cada um deles. Significa que há uma diferença na forma como Deus trata conosco e que essa diferença mostra então o processo de continuidade, o fio condutor. O fio condutor é o Espírito Santo que agora forma, vivendo em nós, dentro de nós, o novo povo de Deus. Um novo povo reformado, vamos dizer assim, para que fosse a habitação plena do Senhor. Um povo que não mais viva debaixo da lei, mas viva guiado pela pessoa do Espírito Santo. Mas a descontinuidade também reside na pessoa do Espírito Santo. Por quê? Esse povo de Israel do Antigo Testamento pensava Deus de uma forma e se relacionava com Deus de uma determinada forma. Esse povo de Israel entendeu que Deus lhes deu a lei, e de fato Deus lhes deu a lei. Esse povo de Israel entendia que Deus deveria ser experimentado, vivido, obedecido dentro da observação da lei. Eles entendiam que a lei era o condutor deles e que a partir da lei é que eles se relacionariam com Deus. E esse raciocínio está certo em primeira instância. A descontinuidade se dá porque agora o novo povo, formado de judeus e de gentios, ou seja, este novo povo onde já não encontra mais uma distinção étnica entre povos, línguas, nações e etc., este novo povo não vive debaixo da lei. Este novo povo não é guiado pela lei. Este novo povo é guiado pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E a gente tem que considerar que essa é uma afirmação ousada. Uma afirmação ousada feita por Paulo dentro do primeiro século e que lhe rendeu diversos debates dentro das páginas do Novo Testamento por causa dessa afirmação. Dizer que o novo povo de Deus é aquele povo que não vive mais guiado pela lei, mas vive guiado pelo Espírito Santo. E sobre esse assunto, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta bastante especial. Significa dizer que a obediência que devemos a Deus já não acontece mais a partir da observação de rituais, de mandamentos, de regras e por aí vai. A obediência a Deus se dá num processo agora de dentro para fora. Quando pensamos em descontinuidade e na relação de quem vive debaixo da lei e de quem vive sob a orientação do Espírito, essa é uma das grandes mudanças. A lei regula a nossa ação exteriormente. A lei nos previne do que podemos e não podemos fazer, do que devemos e não devemos fazer, mas isso diz respeito à nossa ação, ao que está exterior a nós. E qual é a mudança que ocorre na nova comunidade, no novo povo de Deus formado a partir de Jesus? Essa transformação que se daria na relação de obediência com Deus acontece no processo inverso. A lei é exterior, o Espírito é algo que nos dado interiormente. Significa que somos levados a obedecer a Deus, não porque observamos regras, mas porque esse Deus agora habita dentro de nós. E este Deus que habita dentro de nós é aquele Deus que nos conscientiza daquilo que devemos fazer e não devemos fazer, daquilo que é certo e aquilo que é errado, daquilo que deve ser a nossa missão e o que não faz parte da nossa missão. É o próprio Espírito de Deus que habita em nós, que agora nos conduz em direção a esse Deus. Esse povo de Deus, que agora então inclui judeus e gentios em uma mesma família, e aí a gente tem um outro texto de Paulo importante sobre esse assunto, que é a carta dele aos Efésios, falar da igreja como uma família de Deus.
Um povo de Deus, formado tanto daqueles que já eram povo de Deus no passado, o povo de Israel, como desse novo povo de Deus, trazido para perto por Jesus, que são os gentios, que somos nós, atingidos pelo sacrifício de Jesus, tanto aqueles que já eram povo de Deus, como nós, que não éramos povo de Deus, fomos formados em um só, em um único povo, em uma única e mesma família, sob a liderança do mesmo Deus. Pensar nisso então, gente, na igreja, esse mistério que se forma a partir da diversidade de pessoas e que une todas elas em a fé em um único e mesmo Deus, não é um acidente histórico. A igreja não é um acidente. A igreja não aconteceu por acaso. A igreja não aconteceu por interesses políticos, econômicos de algum governo. A igreja não é um plano B de Deus. A igreja é a essência de tudo. A igreja sempre foi o plano essencial de Deus de resgate do ser humano. Porque muito antes de pensarmos igreja desse jeito, muito antes de pensarmos igreja como um prédio que tem endereço, que tem estrutura, que tem estatuto, que tem quadro de funcionários, etc., muito antes de pensarmos igreja dentro desses parâmetros, igreja é a família de Deus. Igrejas são pessoas em quem Deus habita. Isso é igreja. Ou seja, somos igreja aqui, somos igreja no nosso pequeno grupo, somos igreja no nosso trabalho, somos igreja de Deus, ou seja, somos o povo em quem Deus habita, aonde quer que estejamos. Nos reunimos dominicalmente, celebramos a esse Deus, louvamos a esse Deus, temos a nossa experiência comunitária como igreja, mas a igreja vai muito além dessas quatro paredes. A igreja é quem somos agora, a habitação de Deus na pessoa do Espírito Santo. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós temos o privilégio de olhar para essa história, de como Deus chegou a fazer de você o templo dele. Quando a gente olha para as páginas da Bíblia, nós temos o privilégio de contemplar isso e deixar o queixo ficar caído, para ver como Deus, ao longo de uma história, transformou você e eu nas suas habitações, nos templos, na casa que Ele escolheu morar, que Ele escolheu residir. Quando a gente então pensa dentro dessa perspectiva e que a igreja é o cumprimento de uma promessa, nós estamos falando da promessa do Espírito Santo. E vamos ver que o Espírito Santo nos foi prometido e que os textos de Paulo vão apontar para nós exatamente neste sentido. Por que Paulo? Por que será que Paulo vai ser aquele que mais escreveu sobre esse assunto? Por que será que é o apóstolo Paulo um dos maiores referenciais bíblicos que nós temos sobre a pessoa do Espírito Santo? E depois de Paulo, Lucas. Por que será? Paulo tem uma primeira razão. A primeira razão é que dentro das páginas do Novo Testamento, nós não temos outro personagem tão importante depois de Jesus do que o apóstolo Paulo. E essa importância se dá pelo próprio chamado e vocação que ele recebeu. Paulo era um profundo conhecedor das escrituras judaicas. Paulo era esse povo de Deus. Paulo era da família desse Deus lá do Antigo Testamento. Paulo era um profundo conhecedor, um estudioso, um erudito dentro das Escrituras. Aquele que sabia de cor a lei, os profetas, as histórias, tudo que tinha para saber, é aquele que sabia de cor e sabia conversar e tecer comentários sobre qualquer que fosse o assunto dentro das Escrituras. Este apóstolo Paulo, tão zeloso que era pelo seu chamado e vocação, se tornou um perseguidor dos discípulos de Jesus. Só que ao se tornar um perseguidor dos discípulos de Jesus, ele tem um encontro com quem? Com o Cristo ressuscitado. E ao ter um encontro com o Cristo ressuscitado e reconhecer Jesus como o seu Senhor, Paulo se torna a habitação do Espírito Santo de Deus. Paulo passa a ser habitado por esse Espírito que habita em mim, que habita em você. E a partir daí, esse erudito do Antigo Testamento começa a repensar tudo, a partir da sua experiência com Cristo. Ele começa a reler tudo o que era a sua tradição judaica, a partir da experiência que ele teve com Cristo, e é claro,
sob a iluminação do Espírito Santo de Deus que nele habitava. Então o apóstolo Paulo tem essa importância. E os seus textos, quando olhamos para eles, vamos descobrir que diversas vezes, em diversos textos, ele nos fala do Espírito Santo como uma promessa de Deus. O Espírito Santo já era, desde o passado, uma promessa de Deus. Olha, por exemplo, Gálatas 3,14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Isso para que a bênção de Abraão, aquela promessa, uma vez feita a Abraão, a promessa lá de Gênesis 12, por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas e por aí vai. Olha aonde Paulo viaja na história. Ele vai lá para os primórdios da formação de Israel. Ele vai no seu ancestral nacional mais antigo, Abraão, para dizer que em Abraão já estava contida uma promessa. E agora, em Cristo Jesus, nós recebemos a promessa do Espírito mediante a fé. Lembrando que a referência que Paulo faz a Abraão é sempre em contraste com Moisés. Porque entre Abraão e Jesus, o que temos no meio? Moisés e a lei. E Moisés e a lei representam a forma como Deus conduzia o seu povo. Quando ele fala de Abraão, ele faz referência ao que veio antes da lei, aquele para quem Deus fez uma promessa que atingiria todas as famílias da terra e não só a nação de Israel. Foi para Abraão que essa promessa foi dada. E para Paulo, na leitura que agora ele faz do Antigo Testamento nosso, é que em Jesus essa promessa se concretiza de uma vez por todas. E que na pessoa do Espírito Santo que é derramada em nós, nós passamos a ser este povo abençoado por aquilo que Deus começou a fazer na história, na vida de Abraão. Um outro texto de Paulo, Efésios capítulo 1, versículo 13, vai dizer para nós o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nesse texto, Paulo fala que nós fomos selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. E agora eu chamo a sua atenção para o texto anterior. Porque no texto anterior, o que ele disse? Isto para que em Cristo, a mesma expressão. E uma expressão que Paulo vai utilizar bastante nos seus textos, de estarmos em Cristo. Isso condiz muito com aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, dizendo que nós, igreja, não somos simplesmente um ajuntamento religioso. Nós, como igreja, nos planos de Deus, não somos simplesmente mais uma organização religiosa que veio do judaísmo. Não é essa a ideia. Em Cristo Jesus, e por causa da obra do Espírito Santo de Deus em nós, igreja, somos uma nova criação. É aquilo que Deus está fazendo tudo novo. Essa é a igreja. É a partir da igreja que somos esta nova criação feita em quem? Em Cristo Jesus. Uma antiga criação que foi feita no Éden. Uma nova criação que foi feita em Cristo Jesus. Somos então em Cristo Jesus da mesma forma como Cristo Jesus está em nós. E como é que Jesus está em nós? Ele está em nós na pessoa do Espírito Santo de Deus. E porque Cristo está em nós, é que Paulo fala isso que ele disse em Efésios capítulo 1, versículo 13. Nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. A ideia de ser selado é muito curiosa no tempo de Paulo, porque ela traz consigo a ideia de um selo de autenticação. Selar um documento ou selar uma carta era quando você pegava um determinado documento, papel, você escrevia o texto, e para você dizer que aquele documento é um documento autêntico, e você dizer quem autenticava aquele documento,
você colocava um pouco de parafina nessa parte do papel, onde uma colaria na outra, e com um anel você selava aquele documento. O que Paulo está dizendo? Nós fomos selados com este Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é este selo. Esse selo que garante a autenticidade de que aquele Deus que vive em nós é Deus de fato. Que aquele Deus que habita em nós é o próprio Cristo vivendo em nós. Nós somos selados, portanto. A nossa vida tem este selo, que garante a autenticidade desse selo, que garante a autenticidade do documento, a tua vida, a minha vida. Somos selados com o Espírito Santo da promessa, a autenticação da nossa nova vida em Cristo Jesus. A autenticação de que o Deus que vive em nós é o Deus que nos deu com Ele um novo relacionamento genuíno. A autenticidade de que Deus agora fez de você e de mim a sua casa, a sua morada. A autenticidade de que Ele decidiu vir morar em nós. Mas quando a gente olha para esses, eu citei 3 textos de Paulo, mas a lista é muito longa de textos de Paulo que ele caminha nessa direção. E como a gente só vai no máximo até meio-dia, eu não vou mais citar textos de Paulo, eu quero agora tentar descobrir junto com vocês de onde Paulo tirou essas ideias. De onde Paulo tira a noção de que o Espírito Santo já era uma promessa de Deus contida lá no passado e de que, de fato, o plano eterno de Deus sempre foi esse, de vir morar dentro de você. Isso para um judeu tem uma importância muito grande, porque para eles, aonde é que Deus morava? Onde era a casa de Deus? O templo, era ali que Deus morava. Aquela era a habitação de Deus. Um templo construído por Salomão, depois destruído, reconstruído de um templo de Zorobabel e de Ageu. Nos dias de Jesus, um templo ampliado pelo rei Herodes, e na religião deles, era ali que Deus habitava. Mas o que Deus vinha dizendo desde o passado é que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E nós temos 2 referências a essa palavra dentro do livro de Atos. Uma na boca de Estevão, uma referência que lhe custou a vida. E a segunda na boca do próprio Paulo em Atenas, onde nos 2 lugares vai se afirmar que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é o Senhor de tudo, nunca habitou em templos feitos por mãos humanas e não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque Ele sempre quis fazer, e essa sempre foi a sua intenção, de fazer com que você e eu sejamos o seu templo. Ele não vem habitar prédios feitos de pedras, Ele vem habitar vidas feitas por Ele mesmo. Ele não vem habitar casas de alvenaria, Ele vem habitar pessoas. Ele vem viver dentro de nós, conosco, sendo um só com a gente. Essa sempre foi a intenção de Deus. Mas de onde Paulo tira essas ideias e como que no Antigo Testamento encontramos essa promessa? Começamos em Ezequiel, que é o texto mais referencial para Paulo para falar da promessa do Espírito Santo. Ezequiel 36, 26 e 27 e também capítulo 37, versículo 14, onde nós lemos o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Essa frase de Ezequiel 37, a última que temos aqui, você sabe qual é o contexto, né? É aquela visão que Ezequiel tem do Vale dos Ossos Secos, onde naquela visão ele vê uma porção de ossos completamente secos, e ali ele tem uma palavra do Senhor para que pregasse para aqueles ossos. E aí é aquela coisa estranha, você já pensou em ir no cemitério pregar o Evangelho? Para mortos, para defuntos, para túmulos, não faria muito sentido, né? Mas na verdade a profecia de Ezequiel tem muita coisa meio maluca mesmo, sem sentido. E uma delas era essa: prega para essa pilha de ossos. E aí o que acontece? Ezequiel começa a pregar o Evangelho
do Senhor para aquela pilha de ossos. Começa a falar deste Deus para essa pilha de ossos. E ele começa a ouvir barulho, movimento. E ele começa a ver que esses ossos vão se ajuntando, cada um ao seu par, cada um à sua parte. Esses ossos vão se montando no esqueleto. E aí, cada vez que ele continua a pregar, esses ossos começam a ser montados em um corpo e eles definitivamente ganham vida. E nesse contexto é Deus dizendo para Ezequiel: é isso que eu vou fazer com vocês. Vocês hoje estão mortos, vocês não passam de um monte de ossos secos, mas eu porei o meu espírito em vocês. E quando eu colocar o meu espírito em vocês, aí de fato vocês saberão o que é viver. Aí de fato vocês saberão o que é ter vida. Porque isso que vocês têm, neste espírito que tem, preso ao pecado, condenado à morte, vocês não sabem o que é vida. Vocês não têm noção o que é viver de fato. Vocês só vão experimentar o que é viver de fato quando eu soprar em vocês o meu espírito. Em outras palavras, quando eu entrar na vida de vocês e eu passar a viver na vida de vocês. Aí de fato vocês conhecerão o que é ter vida. E é interessante também lembrar que essa profecia de Ezequiel se dá no século 6 antes de Cristo. Século 6 antes de Cristo. Quando o povo de Israel já estava no exílio, já estava na Babilônia, povo de Judá e povo de Jerusalém, já estavam exilados na Babilônia. E lá é quando Deus dá a Ezequiel essa revelação, de que ele colocaria um coração novo dentro de nós, um coração de carne, não mais um coração de pedra. E que quando ele colocasse o seu coração de carne dentro de nós, quando ele colocasse o Espírito novo, o Espírito dele dentro de nós, então nós sim obedeceríamos a ele, viveríamos debaixo da sua vontade, teríamos um relacionamento com ele como ele sempre quis que nós tivéssemos. Só que essa profecia de Ezequiel, ela encontra um eco anterior na profecia de Jeremias, o antecessor de Ezequiel. E esse antecessor de Ezequiel, Jeremias, que começou a profetizar antes do povo de Judá ir para o exílio na Babilônia, no capítulo 31 do seu livro, os versos 31 até 34, a gente vai ler o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essas promessas, então, foram feitas, lembrando disso, no período de crise da nação. No período onde eles estavam na iminência e no fato em si da destruição do templo. E isso tem uma importância muito grande, porque lembrando, o templo é a habitação de Deus. O templo era o lugar onde Deus morava. E o que acontece nesse período, neste século de crise para a nação? Acontece a invasão da Babilônia e a destruição completa do templo. Acontece que esse templo vai ser destruído e os utensílios desse templo, consagrados ao Senhor, vão ser levados para o reino da Babilônia. Acontece que essa vai ser a grande crise dessa nação. Ver o Deus deles perdendo a casa. Só que qual é a promessa que a gente vê em Jeremias e qual é a promessa que a gente vê em Ezequiel? Na verdade, perder a casa é tudo que eu preciso mesmo. Porque quando eu perder a casa, daí vocês vão começar a entender qual é a minha intenção com essa história toda. Porque eu não quero morar na casa feita de pedras. Eu não quero morar no templo em Jerusalém. Eu quero morar no coração de vocês. Eu quero viver na vida de vocês. Eu quero estar dentro de vocês. Eu quero ter com vocês um relacionamento muito mais íntimo do que vocês imaginam que eu queira. Porque vocês estão mantendo comigo um relacionamento religioso. Vocês vão ao templo e lá no templo vocês prestam os seus cultos,
queimam os seus sacrifícios, fazem as suas ofertas, cantam as músicas de vocês. Só que isso acontece dentro dessa distância relacional. Eu estou no templo, vocês estão na vida de vocês. E periodicamente vocês vão até mim no templo. Isso não é suficiente para mim. Eu quero ter mais intimidade do que isso com vocês. Eu não quero ser a pessoa com quem você se encontra uma vez por semana. Eu não quero ser a pessoa que você se lembra que eu existo uma vez por semana. Eu não quero ser a pessoa que está lá distante, que você corre para mim quando precisa de alguma coisa. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser a vida toda de vocês. Eu quero viver dentro de vocês. Eu quero respirar o que vocês respiram. E eu quero que vocês respirem o que eu respiro. Eu quero entrar nos seus pensamentos, eu quero entrar nos seus sonhos, eu quero entrar nos seus projetos, eu quero entrar na sua vida como um todo, eu quero encher a sua vida de como um todo. Eu quero estar presente em tudo o que você faz, em tudo o que você pensa, e eu quero permear essa sua vida. Eu quero dar a vocês novos sonhos, novas visões de vida. Eu quero fazer isso de dentro de vocês e não de fora. Eu quero conseguir realizar todo esse projeto eterno de ter um povo que de fato seja meu, mas eu quero fazer isso vivendo dentro de vocês, e não nesse relacionamento frio e religioso, de uma vez por semana, dominical ou no sábado. Não é isso que eu quero. Eu quero viver dentro de vocês, eu quero fazer parte da agenda de vocês, eu quero fazer parte do cotidiano de vocês, eu quero estar presente nos sonhos de vocês. Eu quero estar junto em tudo o que vocês fazem. É assim que eu quero. É por isso que o Senhor então faz uma promessa de uma nova aliança, onde esta nova aliança mudaria radicalmente a forma como compreenderíamos Deus, onde esta nova aliança mudaria de uma vez por todas a face da terra no que diz respeito ao conhecimento e à relação com Deus. Ele faz essa promessa 6 séculos antes, e 6 séculos depois nós temos a vinda de Jesus, o seu sacrifício, onde na sua última ceia com os seus discípulos, ele diz: este sangue é o sangue da nova aliança. É neste corpo que eu parto por vocês, e no sangue que eu derramo por vocês, é que eu faço com vocês a nova aliança. É com vocês que esta nova aliança se concretiza. E a partir desta nova aliança, a forma como Deus vai falar com vocês, a forma como Deus vai interagir com vocês, vai mudar por completo. Porque nesta nova aliança, feita no corpo e no sangue do Filho de Deus, a partir dela, Deus passaria a habitar dentro de cada um de nós, na pessoa do seu Santo Espírito. 6 séculos depois das profecias de Jeremias e Ezequiel, um apóstolo Paulo se define no capítulo 3 de 2 aos Coríntios, versículos 6, 8 e 9, da seguinte forma: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas uma nova aliança do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Olha a forma como Paulo se entende, como o ministro de uma nova aliança. Uma nova aliança feita no Espírito, não mais uma aliança feita na lei. Se a aliança da lei já era gloriosa, e essa aliança da lei que era gloriosa trouxe a condenação, porque é assim que Paulo entende a lei. A lei não foi dada para nos aproximar de Deus em termos de salvação. A lei não foi dada para que nós fôssemos justificados por Deus pelo cumprimento dela. A lei foi dada para mostrar que todos nós estávamos condenados. A lei foi dada para revelar à humanidade que nós estávamos condenados debaixo dessa lei, porque não podemos cumprir
esta lei e sermos justificados pelos nossos méritos em cumprir essa lei. Por isso que ele trata a lei como perfeita, pura e boa, mas a lei por meio de quem todos nós vimos a nossa condenação. Porque quando olhamos para a lei e olhamos para nós, vemos que estamos debaixo de condenação. Vemos que não conseguimos cumprir aquilo. O próprio apóstolo Paulo, antes de se converter, pensava-se um cumpridor da lei. Até que ele diz aos romanos que ele leu o mandamento não cobiçarás. O mandamento interior. O mandamento que não necessariamente você consegue exteriorizar, ou que você precisa exteriorizar. A gente cobiça mais com o coração e com a vontade. E aí ele diz que quando ele leu o mandamento, não cobiçarás, eu morri para a lei. Porque eu percebi que a totalidade da lei não seria cumprida por mim. E aí ele entende que a lei é o instrumento de condenação. É o julgamento e a sentença dada. Vocês estão mortos. Daí é que Paulo escreve para os Efésios exatamente nesses termos. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Porque esta é a nova aliança da qual Ele é um ministro, a aliança do Espírito, a aliança que traz o perdão, a aliança que traz a reconciliação, a aliança que aproxima pessoas de Deus, não pelas suas práticas justas, mas pela graça de Deus que está sobre todos nós e que foi oferecida por nós na cruz de Cristo. Paulo se vê um ministro de uma nova aliança no Espírito, onde ele atua no poder deste Espírito, onde todos nós somos aceitos no corpo de Cristo por quem somos, não pelo que fizemos de certo, não porque prometemos a Deus coisas boas e prometemos viver direitinho. Somos aceitos no corpo de Cristo pelo tamanho da sua graça e do seu amor, onde neste corpo de Cristo recebemos o Espírito. Ao nos convertermos de fato a Cristo, e esse vai ser um dos assuntos da nossa série, o que difere um novo nascimento de uma conversão nominal? O que difere um cristão que de fato nasceu do Espírito, como Jesus falou em João capítulo 3, daquele que simplesmente se diz um cristão, ou se conhece como um cristão puramente nominal? Mas é nesse processo de nos tornarmos habitação do Espírito no novo nascimento, que aí sim somos conduzidos a obedecer a Deus, a voltarmos ao centro da vontade de Deus, ao termos uma experiência relacional com Deus do jeito que Ele sempre quis. Um relacionamento perfeito, um relacionamento sem rupturas, um relacionamento onde Deus pode de fato ser Deus para a nossa vida. Um relacionamento diferente do da religião, onde a gente precisa ficar escondendo quem nós somos. Para Deus que vive dentro de nós, você não precisa esconder quem você é. Ele conhece você. Ele sabe quais são os seus pecados. Ele sabe quais são as suas incertezas. Ele sabe quais são as suas angústias. Ele conhece os seus sofrimentos muito melhor do que você. Sabe por quê? Porque nós estamos nessa nova aliança do Espírito. E Deus está dentro de você. Ele conhece tudo sobre você. Logo, Ele quer ter um relacionamento com você, onde você chega para Ele e você rasga o seu coração diante dEle. Por quê? Porque Ele sabe tudo o que precisa saber sobre você. Nenhum dos seus pecados, nenhum das suas dores, nenhuma das suas angústias, dos seus sofrimentos, nada disso está escondido para Deus. Ele te vê como de fato você é, porque Ele vive dentro de você. Ele sabe todas as coisas. E o mais interessante é eu pensar nisso a partir da minha experiência e dizer, se esse Deus que vive dentro de mim e me conhece como de fato eu sou, por que é que Ele decide continuar vivendo dentro de mim? Se Ele sabe de fato tudo o que eu penso e tudo o que eu faço e quem eu sou, como é possível esse Deus Santo continuar vivendo dentro de nós? Como é possível? Já parou para pensar nisso? Ele conhece você. Nada pode ser escondido dele. E tudo o que Ele quer é que você se conscientize disso. E de que você abra o seu coração para Ele, confessando quem você é. Dizendo para Ele quem você é. Reconhecendo que você sabe que Ele sabe tudo de você. Não precisa enganar. Não precisa mascarar. Não precisa chegar para Deus dizendo
quem você é, tendo uma visão errada de si mesmo. Não precisa fazer promessas para Deus que você não pode cumprir. Não precisa fazer nada disso. Deus mora dentro de você. Ele conhece você. Ele conhece o seu subconsciente. Ele conhece os seus sonhos. Ele conhece os seus projetos. Ele sabe tudo. Tudo o que Ele quer é que você reconheça essa presença dEle em você. E reconheça nisso que Ele só continua aí dentro e aqui dentro porque Ele ama demais. Porque Ele é o Deus de toda graça e porque Ele é o Deus de toda misericórdia. Mesmo sabendo tudo o que Ele sabe sobre você, lembra o texto que a gente leu de Romanos, na hora da oração? Nada nos separará do seu amor. Mesmo Ele sabendo quem nós somos, nada nos separará do seu amor. Porque este é o Deus de quem estamos falando. O Deus soberano, o Deus de toda graça, o Deus de todo amor. Com isso, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus que vive em nós. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba, Pai. Isso é uma expressão de carinho. É uma expressão de intimidade. Abba, Pai, significa paizinho. Paizinho querido. É expressão de intimidade. Não é expressão de quem lida com um Deus distante e que tem medo desse Deus por causa do seu julgamento, da sua punição. É a expressão de quem tem uma experiência com esse Deus que agora vive dentro de nós e sabe tudo sobre nós. E mesmo sabendo tudo sobre nós, esse Deus quer que você o chame de Pai, quer que você o conheça como Pai, quer que você o conheça a partir do seu amor paterno, que passa por cima das nossas imperfeições, que passa por cima dos nossos pecados, dos nossos erros, que passa por cima dos nossos sonhos e planos distorcidos, que passa por cima de tudo para continuar soprando no seu ouvido: você é o meu filho e eu amo você. Essa é a experiência do Cristo que agora foi colocado no nosso coração. Este Cristo que vive em nós, este Deus que vive em nós, é o nosso paizinho querido, é o que nos coloca nessa intimidade com esse Pai, que fez tudo o que fez para ser conhecido por nós a partir dessa sua experiência de amor e de graça. Portanto, o Novo Testamento não nos apresenta o Espírito Santo somente como uma força impessoal ou como uma influência. Está claro que o Espírito Santo é a presença pessoal de Deus, que agora vive naqueles que se submeteram ao reinado de Jesus. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Deus, de que Ele próprio estaria presente na vida do seu povo. É o Espírito Santo, o Deus que vive em nós, quem nos conduz até Deus. O Espírito Santo de Deus é a própria presença pessoal do Deus Criador dos céus e da terra em toda a sua glória e majestade, que escolheu fazer você o novo endereço dele. Ele escolheu habitar em você. É exatamente o que Paulo diz em tantos textos, mas eu menciono um, da carta aos Coríntios, onde ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nossos corpos são templo do Espírito Santo. A sua vida é o endereço de Deus aqui na terra, é onde Ele mora. O apelo agora que se faz é que você faça valer esta obra e que de fato a sua vida seja pensada, seja planejada, que cada uma das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos e dos nossos projetos sejam pensados a partir desta nova realidade. Deus é quem vive em você. Deus é quem mora em você.
Deus é quem habita em você.